Boa noite a todos. Nós estamos mais uma vez aqui na página Giz e Luta, né? Para falar um pouquinho sobre direita e esquerda, né? O que é o direita, o que é a esquerda, o que tem ali no centro agora, né? Tem um centrão que fica ali no centro, que eu brinco que é o que fica em cima do muro, né? Não sabe vai para um lado ou vai para o outro. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E também falar aqui na página aqui, Giz e Luta, para vocês compartilharem a página, né? Clica aí, ó, compartilhar, dá um like, né? Mostrar para os outros que vocês curtem, né? A página Giz e Luta. E a página teve uma contratação, né? Fizemos uma contratação aqui na página, aqui, o nosso amigo o professor Daniel. Eu quero que ele se apresenta, né? Fazendo parte agora do grupo, né? Da Giz e Luta. Daniel, se apresenta. Boa noite. Como o Gerson já adiantou, sou o professor Daniel, sou professor de História, lecionei durante 3 anos na rede pública estadual, atualmente leciono na iniciativa privada e estamos aí na luta, né, tentando combater a desinformação. Isso. Acho que já está bom, né? Sem mais delongas. Temos aqui também o professor Fabrício, né? Como sempre, e o professor Diogo, né? E ele prometeu que dessa vez ele não cai. Ele vai ficar a live toda sem cair nenhuma vez, né, Diogão? Ele falou que hoje ele não vai ser time do Palmeiras, caindo toda hora. Então, vou passar para o Diogo. Diogão, contigo. Bom, então, primeiramente, boa noite a todos. Satisfação em estar aqui com meus três bons amigos, né, Fabrício, Gerson, nosso querido Daniel, estreante aqui. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o conceito de direita e esquerda, né? Ainda mais nesse momento aí que o Brasil vive, que é um momento de polarização. As pessoas, elas muitas vezes não sabem o que é direita, o que é esquerda, o que a esquerda defende, o que a direita defende, né? Muitas pessoas até se colocam, né? Ah, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso aí. Como surgiu, contexto histórico, partidos de direita, partidos de esquerda, as ideologias ali que compõem, né, tanto a direita como a esquerda. Nós vamos conversar um pouco aí sobre. Alô, Gerson? Manda para o Fabrício aí. Opa, então aí, né, professor Fabrício. Opa, boa noite, galera. Como o Gerson bem apresentou, meu camarada Daniel, que está aí. E assim, né, a gente trouxe o Daniel, a gente está trazendo mais alguns outros componentes que já fazem parte do grupo aqui no WhatsApp. Nós temos o Paulo Cubas, que também mexe, participa conosco, também é membro já saiu no BID, já pode atuar, né? E tem algumas outras contratações, ou melhor, novos amigos, companheiros aí, que vão estar debatendo nas próximas lives aí, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre direita e esquerda. Eu acho que eu já vou tomar liberdade, Gerson, para economizar seu serviço e passar para o Diogo, né? O Diogo e o Daniel são historiadores, para a gente poder falar um pouco desse contexto histórico, da onde surgiu o termo, né? Porque a gente fala direita e esquerda, até estou de vermelho, já dá para perceber qual é o meu lado, né? O que eu sei, Diogão, que o vermelho na esquerda tem a ver com a luta, com o sangue, né, meu amigo? Eu queria que você começasse aí explanando sobre essa questão, sobre o contexto histórico do lado da direita e da esquerda aí. Bom, Fabrício, meu parceiro, então é o seguinte, né? O conceito de direita e esquerda, ele surgiu na Revolução Francesa, né? No contexto ali pré-revolucionário, lá no final do século XVIII. E aí, lá na França, nós tínhamos ali 2 grupos, né? Nós tínhamos os girondinos, que eram os membros da alta burguesia, eram os grandes comerciantes que eram amigos do rei, né? Que eram amigos da monarquia e também do clero, né? E nós tínhamos os jacobinos. Os jacobinos eram os pequenos comerciantes que eram amigos do povo. Lá na França, o povo era chamado de sans-culottes, tá? E aí, nesse contexto todo, vai surgir esse contexto de direita e esquerda. Por quê? Os girondinos, os grandes proprietários, né, os grandes empresários, latifundiários, eles se sentavam à direita do parlamento francês.
da Assembleia Francesa, né, do parlamento. Enquanto os jacobinos, que eram os pequenos proprietários, amigos do povo, mais próximos, ligados ao povo, eles se sentavam do lado esquerdo. Por isso que surgiu o conceito de direita-esquerda. Então, teoricamente, a direita, ela é historicamente conservadora, ela quer manter a sociedade ali do jeito que ela é, inclusive com as diferenças, as desigualdades sociais e econômicas, tá? A direita, historicamente, ela está ligada a quem manda, de fato, aos poderosos, né? Em contrapartida, nós temos a esquerda. A esquerda, historicamente, ela está ligada às causas revolucionárias, aos trabalhadores, né? Aos movimentos das mulheres, ao movimento negro e etc. Acho que a promessa não vai cumprir. Tá indo aí, Gerson? Voltou? Agora vai, tá Jogão, legal? voltou. Voltou, travou beleza. um pouquinho, mas voltou. Voltou? Então, só para recapitular ali, para não perder nada, então, historicamente, a direita ela está ligada ao conservadorismo, à manutenção da sociedade, né? A questão religiosa, a direita está muito ligada, né? Ela tem uma ligação profunda com a questão religiosa, né? E também a direita ela é mais tradicional, ela é tradicionalista, né? Ela é a favor de tradições, de costumes ali que passam de geração em geração, etc. A esquerda, por outro lado, ela é revolucionária, tá? Então, o contraponto ali, a esquerda ela é revolucionária, ela está ligada diretamente às lutas dos trabalhadores, e aí, junto com as lutas dos trabalhadores, nós temos os movimentos identitários também. Tem o movimento negro, que faz parte ali do contexto da esquerda, né? Tem o movimento das mulheres, o movimento feminista. Tem o movimento LGBT, que teoricamente não deveria ser só bandeira da esquerda, mas depois a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Então, tem o movimento LGBT, tem as lutas, né, por terra, tem as lutas dos grupos a favor, os grupos, né, estrangeiros em outras terras que lutam, né, para ter seus direitos ali. Então, esse que é o contexto básico ali, tá? Então, a direita, de novo, ela é conservadora, a esquerda é revolucionária, né? E aí nós temos esses dois grupos ali, e dentro desses grupos nós temos várias ideologias. Dentro da direita, nós vamos ter o liberalismo, né? E dentro do liberalismo a gente tem o liberalismo econômico, tá? Aonde as principais bandeiras do liberalismo econômico, dentre elas é o Estado mínimo. Um dos principais teóricos liberais, né, é Adam Smith, que foi o pai do capitalismo, né? John Locke, os iluministas em si, né? No lado da esquerda, nós temos que, na realidade, não são direita e esquerda, mas sim direitas, né? Porque tem vários setores da direita, e esquerdas, porque tem vários setores ideológicos da esquerda, tá? Isso é uma questão bem importante. Então, dentro da esquerda, nós temos vários pensamentos, né? Dentre esses pensamentos, nós temos o marxismo, de Karl Marx, né? Nós temos o anarquismo, e nós temos outros movimentos ali, outras ideologias também. E aí nós vamos falar um pouco sobre elas aí mais para frente. Quer falar um pouco, Daniel? Bom, praticamente já sintetizou tudo, Você praticamente já falou tudo, né? Mas, completando então, lembrando que esses grupos, os jacobinos e os girondinos, eram burgueses, mas, né, eles tinham a diferença entre eles. A principal que eu acho aí é que os jacobinos defendiam uma maior participação popular e os girondinos não. Vale lembrar também, só complementando aí, porque você já explicou muito bem, resumiu muito bem, os girondinos aí, eles foram inclusive contra a execução, né, do rei Luís XVI, enfim, essa foi uma das divergências entre os dois, que fizeram, né, que quando os burgueses ascenderam do terceiro estado, ao qual eles faziam parte, para assumir o poder, e essas divergências fizeram que os girondinos sentassem à direita e os jacobinos sentassem à esquerda, né? Porque eles não se entendiam, então cada um foi para um lado, né? Porque eles tinham essas divergências. Então aí que vai surgir o conceito, como você falou, de direita e esquerda. Só fazendo uma complementação, porque
já explicou muito bem, inclusive, de uma forma objetiva e resumida aí. Não sobrou nem o que eu falar. Mas só fazendo esse adendo aí na sua explicação. Legal, legal. Aí, ó, né, dentro desse contexto, a gente tem o Brasil, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a direita e a esquerda no Brasil. Quer falar um pouco aí, Fabrício? Opa! Então, na verdade, como eu brinquei no começo aqui, antes de entrar ao vivo, né? O Daniel estava em uma reunião, eu não sabia se ele ia conseguir entrar, mas bacana que ele conseguiu. Tava falando com o Diogo e com o Gerson, falei, hoje vocês, principalmente o Diogo historiador aí, hoje é o dia de vocês arrebentarem, porque eu me posiciono, eu me coloco como cara de esquerda, entendendo o que acontece ao meu redor. Eu acho que é isso que falta para nós, entender o que acontece. E eu estava conversando com meus amigos aqui antes de entrarmos ao vivo sobre o posicionamento de certas pessoas, que simplesmente normatiza tudo. É muito normal. Tudo é muito normal. É normal a reforma da Previdência, é normal é normal você taxar muitos impostos em cima da classe média, é normal, né? É tudo normal, é assim mesmo, né? Então, quando a gente vem aqui com uma proposta diferente, de trazer pessoas engajadas, pessoas que representam, como todas as lives vocês estão percebendo, né? São pessoas que já têm o trabalho. São pré-candidatos, são, mas se eles não forem eleitos, eles têm um trabalho que eles já têm uma trajetória e vão segui-la, né? É o Renan, é a Cíntia, é a Bernadette, são todos eles, né? Então, assim, isso que é importante a gente perceber. Essas pessoas não tiveram espaço ainda enquanto políticos, mas já têm um espaço na vida, no ativismo que eles representam. E eu só queria iniciar minha fala de uma forma um pouco diferente, que eu creio que a minha fala, como eu comentei com meus amigos, a gente está ao vivo, ela tem uma questão mais emocional. Nós tivemos no final de semana 2 episódios que me marcaram. O Dia dos Pais, que eu confesso, até falei para minha esposa que antes eu não tinha muito essa questão do Dia dos Pais enquanto filho, mas hoje, enquanto pai, qualquer, né? Minha filha me deu o presente dela, mas ela está mais apressada em ver a Patrulha Canina, então ela nem ligou muito, mas aquilo já me deixa feliz, né? E nós tivemos a marca de 100 mil mortos pela Covid-19, né? E por que você está comentando isso, Fabrício? Você está falando do Dia dos Pais? Porque foi um Dia dos Pais estranho para mim. Eu não consegui me sentir, né? Eu fiquei aqui na minha casa comemorando com a minha família. A gente coloca aqui dentro do nosso apartamento de vez em quando um churrasquinho na churrasqueira elétrica para nos animar. Eu sempre vamos tentar fazer isso para a gente se animar. Então resolvi fazer isso, né? Só que eu não, alguma coisa me incomodava, né? Porque não é normal. A gente está vivendo uma coisa, um normal anormal, né? Normal anormal. O que é o normal anormal? Eu vou no supermercado, eu faço minhas compras, eu vejo as pessoas de máscara, eu também a uso, aí eu volto para casa, aí eu vejo muitas pessoas nas ruas, né? Ontem eu fui ver, minha filha está precisando de uma cama, tive que ir comprar, na verdade fui fazer um orçamento, e vi um mar de gente nas ruas, aquela... Então, assim, esse novo normal, que é anormal, tá me deixando um pouco pilhado, né? Então, pessoal, quando eu comento essa questão das 100 mil mortes, que isso são subnotificações, eu estava conversando com um amigo meu matemático, que ele crê por baixo uns 300 mil, oficialmente. Quando eu digo oficialmente, é o que está acontecendo de verdade. Tem um oficial que eles nos mostram e tem um oficial que realmente acontece, a vivência, né? Que nosso governo, ele é um governo que ele vive num país das maravilhas, ele não atua na realidade das pessoas. E teve o Dia dos Pais aí, as pessoas comemorando, as pessoas juntas. Então, fica aqui. E, em contrapartida, a volta do futebol também acontecendo, as pessoas comemorando o título. É normal. Eu assisti o jogo, não vou dizer que não assisti, mas, ao mesmo tempo, no domingo eu vi que o jogo foi cancelado porque o time inteiro testou positivo para o Covid, né? O time do Goiás. Então, assim, essa mistura de coisas mostra o quê? Em relação à direita e esquerda, que é o tema principal. Os nossos governos, municipal, estadual e federal, que é extremista, são de direita. E eles não estão preocupados com a vida humana. Nunca estiveram. Nunca estiveram. E nós temos aí uma vida normal. As pessoas, aliás, eu estava comentando aqui também, pessoal, que eu recebi a gente faz compra de hortifruti, né, via delivery, né? E o rapaz que veio me entregar, a vida tem que tocar, o presidente falou que a vida tem que tocar para frente. Na hora eu falei, rapaz, a gente precisa seguir nesse trabalho que a gente vem fazendo aqui,
para mostrar para essas pessoas que não é normal. Você tem que se indignar. Eu vejo pessoas, mas Deus vai salvar, temos que ter esperança, você tem que ter indignação. Você tem esperança, a sua esperança vai ficar com você ali, a sua fé, que eu respeito, eu também tenho. Mas se você não se indigna, se você normaliza as coisas, e todas as atitudes ou ausência delas estão normalizadas. As mortes, né? É muito louco isso, gente. Eu tive alguns exemplos de pessoas próximas, não diretamente, mas próximas a mim, que me chocaram. Um cara que estudou comigo há tanto tempo atrás, eu descobri que o cara virou pastor, o cara é 2 anos mais velho que eu, de repente o cara faleceu por conta da Covid. Então, eu acho que eu convido a vocês, telespectadores de agora que vão assistir a gente depois, a entender o que a direita faz por você. Né? Eu e o Daniel somos professores do Estado, o chamado contratado categoria O, que cada ano é um estresse para saber se vai trabalhar ou não. É uma tortura. E eu vejo os meus colegas atuando aí, normalizando as coisas, normalizando as coisas e tendo atitudes de acordo, que vão de encontro com o que o governo quer. Eles não usam, de repente, uma rede só para dizer, não, peraí, alguma coisa está errada. As pessoas simplesmente acatam. E se o professor, que é o cara que vai estimular isso aí, né, ele acata tudo, ele acha tudo normal, eu sou a voz, eu sou o chato do grupo da família, cara. Eu tô me tornando, minha esposa tá brigando comigo, eu falei, agora acho que essa pandemia, sabe, a gente quer fazer alguma coisa, né? Então, que seja via página de Facebook, que seja via trocar uma ideia, mas a gente precisa entender quem nos representa. Não é esse papo de que política é chato. Cara, chato é acordar às 6 da manhã, cara, pra fazer sei lá o quê, sei lá, cara, chato não é chato, você precisa entender quem te representa. Então, desculpa me alongar na minha primeira fala, mas eu quis colocar para o outro lado de poder pensar junto aqui. Tá bom, Gerson? Toca a bola contigo aí, irmão. Não, mas é isso mesmo, falou tudo. Realmente, aí, né, o Diogão? O cara aí falou. Não adianta falar direita e esquerda se não vive, né? E você está falando da sua vivência, né? Isso que é o mais importante, né? A vivência da pessoa. A pessoa não adianta falar que é direita, eu falo que eu sou da direita e pego um ônibus ali na esquina. Falo que sou da direita e vou no SUS. Então é complicado, né? Então, isso aí o Diogo vai explanar um pouquinho melhor, né, Diogão? Vai falar melhor, vai dar uns exemplos bons aí. Então, ô Fabrício, essa sua fala foi maravilhosa. Até coloquei aqui no nosso grupo, aqui, entendeu? No privado, que foi maravilhoso, porque é a mais pura realidade, né? As pessoas, elas costumam falar que é assim, né? Eu não gosto de política. Mas enquanto você que está aí nos assistindo fala que não gosta de política, aqueles que estão no poder, eles gostam. E aí eles vão criando legislação, né, para poder beneficiar eles. Basta a gente lembrar da reforma trabalhista. Vocês lembram que a mídia, a grande mídia, a Globo, a Band, né, a Folha, o UOL, todos eles foram categóricos em defender a reforma trabalhista. Não porque a reforma trabalhista vai gerar mais emprego. Nós vimos o que está acontecendo, né? Nós vimos, estamos sentindo isso daí. Uma grande quantidade de desempregados, né? Além de uma grande quantidade de desempregados, pessoas em trabalhos que a gente costuma dizer que são trabalhos insalubres, pessoas sendo exploradas ali, entendeu? Para poder ganhar um salário para não falar palavrão aqui, um salário de M, que mal dá para o cara poder se manter. Então, por isso que é importante esse trabalho de politização, de consciência política, né? Para a gente poder primeiro começar a entender. Porque uma das coisas mais tristes que tem, e o Brasil, infelizmente, devido ao nosso sistema educacional que ele é falho, né? No Brasil nós temos muitos pobres que são de direita. E aí você pergunta pro cara, você é pobre, você é de direita por quê? Eu sou de direita. Aí é o que o Gerson colocou, mas você é de direita e usa ônibus? Como é que fica isso daí? Você é de direita, eu tenho um monte de aluno de escola pública que mora na periferia que é a favor de meritocracia. Então, olha a incoerência que é isso. E aí você tem o outro lado, você tem aquele cara que é o classe média, que ele conseguiu subir um pouquinho. Ele mora num bairro um pouquinho melhor. Ele já olha ali com desdém para aquele que está ali na periferia, que está ali em Guaianazes, que está ali em Jundiapeba, que está ali na cidade de Tiradentes, que está ali no Morro do Vidigal, né? Ele tem essa situação, ele olha
com desdém para aquele que está lá embaixo. E por que ele olha com desdém? Porque a gente não tem consciência de classe. Então, por isso que é importante a gente entender o que é direita, o que é esquerda. Não adianta eu votar num candidato que ele defende o seguinte, por exemplo, uma das bandeiras da direita é o que nós chamamos de Estado mínimo. Mas o que é o Estado mínimo? Para ficar bem fácil para todo mundo entender, o Estado mínimo, na realidade, é o governo que ele não investe. Então, se você vota num candidato que defende Estado mínimo, não adianta você votar no cara e depois cobrar que ele construa escolas, que ele construa universidades, que ele construa postos de saúde, como foi lá em 2013. Porque em 2013 a galera fez isso, a galera vota principalmente errado, né? A galera vota errado para o poder legislativo, que é o poder que cria leis, que fiscaliza o executivo, e aí a galera sai reclamando, mas eu quero mais escola, mais saúde, mais educação. Mas em quem você votou? Eu votei no candidato de direita. Ele não vai te entregar isso, porque a base ideológica dele é contra. Então, de acordo com a base da direita, a direita ela tem o liberalismo econômico como bíblia, de acordo com o liberalismo, o governo ele não deve investir. O governo ele deve ter, o Estado ele deve ter a função de árbitro. O que é o árbitro? Só gerenciar, evitar conflitos. É esse que é o papel, né, do Estado dentro do liberalismo econômico. Então não adianta você defender o liberalismo sendo pobre, porque o maior prejudicado com o liberalismo, e nós estamos aí na Covid com mais de 100 mil mortos, porque esses são os números oficiais. A gente tem os números, né, que são os oficiosos. Esses números oficiosos que não estão aparecendo nos institutos de pesquisa, porque provavelmente eles estão sendo maquiados pelo governo nas 3 esferas, executivo, legislativo e judiciário, né, estadual, municipal e federal. Então, os números reais não estão aparecendo. Mas eu vou falar uma coisa assim, como o Fabrício, da mesma forma que o Fabrício ele se expôs e se abriu, de maneira muito sincera, eu também vou dizer para vocês. Eu não aguento mais postar no Facebook meus sentimentos. Eu acho que ninguém aguenta mais. Porque nós estamos perdendo, a cada dia que passa, essa crise ela vai se ampliando. Nós temos um governo de direita que não está preocupado comigo ou com você. Então, como consequência, essas mortes estão aumentando. E aí eles jogam lá, mas o estado de São Paulo, que é onde nós estamos aqui, já está chegando na fase laranja, na fase roxa, na fase verde com amarelo, com abobrinha e tudo. Mas a realidade, né? A realidade é que pessoas estão morrendo e o governo, né, nas 3 esferas está tentando empurrar a goela abaixo ali, ó, né? Mas a vida tem que seguir. Vamos normalizar, vamos seguir em frente. E isso é muito grave, isso é muito sério, né? E não adianta, de novo, né? A base ideológica da direita, ela começa com o liberalismo econômico, né? Ela tem outras vertentes também, claro, como eu disse lá no começo. A direita, historicamente, ela é conservadora. Então, se ela é conservadora, não espere revoluções, não espere mudanças profundas, porque essas mudanças não vão vir. Elas não vão vir. Ao mesmo tempo que a gente tem o outro lado, que é a esquerda. A esquerda, ao longo da história, ela sempre esteve ligada às lutas dos trabalhadores. Então, o movimento do sem terra, o movimento do sem teto, tá? A questão do movimento negro, a favor dos direitos da população negra, a favor dos direitos da população LGBT, a favor das mulheres. Ao longo da história, quem sempre lutou por esses direitos foi a esquerda. Entre aspas, porque, teoricamente, alguns movimentos, algumas lutas, também deveriam ser encampadas pela direita. Por exemplo, dentro do liberalismo, nós temos o que nós chamamos de liberalismo econômico, que vai focar, como o próprio nome já diz, na economia. Mas no próprio liberalismo, o liberalismo ele surge lá no iluminismo, né? Os iluministas, eles defendiam também a liberdade, todo tipo de liberdade. Eles defendiam a separação entre a igreja e o Estado, entre a igreja e o governo, Estado laico. Eles defendiam a liberdade, né, de comércio, para o cara poder comprar e vender, que é o liberalismo econômico. Eles defendiam, dentre outras coisas, a liberdade sexual. Mas isso a direita não quer pegar. Por que a direita não quer pegar? Porque ela também atrelou o liberalismo econômico ao conservadorismo. É aquela coisa que é uma jabuticaba que o Mourão havia dito, né? É uma jabuticaba do Brasil. E por que é uma jabuticaba do Brasil? Por que é um problema do Brasil? Porque nós somos um país de hipócritas. Então o cara fala assim, eu sou liberal,
na economia e conservador nos costumes. Mas ele não quer assumir todas as bandeiras do liberalismo. Dentre eles, o liberalismo sexual, a liberdade, a bandeira LGBT, que faz parte do liberalismo sexual, a independência das mulheres, o movimento feminista. Então, tem todos esses contextos. Aí tem uma reportagem colocando, né, que ela é muito interessante. 48% dos brasileiros se identificam com os valores da direita. E nós vivemos no país do El Chan. Nós vivemos no país da bandeira do Gugu. Boa parte desses 48% desses brasileiros cresceram e assistiram a banheira do Gugu. Sabe? Então, é muita questão, é muita falta de consciência de classe, né? E você tem um monte de trabalhadores que eles falam assim, eu sou absolutamente contra a greve, o trabalhador não tem que fazer greve. E como é que esse trabalhador vai lutar contra o capital, contra o sistema? Como é que ele vai fazer isso? Aqui o Fabrício até colocou aqui no nosso grupo privado aqui, o brasileiro cresceu dançando na boquinha da garrafa e se coloca como conservador. É o cara que ele tem 3 famílias e ele se coloca, não, mas eu sou conservador, de direita, a favor da família, da moral e dos costumes. Então, tudo isso é uma hipocrisia. E para a gente não ser hipócrita, é importante a gente primeiro entender o que nós somos. A partir do momento que eu sei o que eu sou, aí eu posso sim me colocar, então, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Né? Agora, como que um cara que é pobre, que mora na periferia, pode defender liberalismo econômico? Assim, eu nasci na zona leste de São Paulo, eu nasci em Itaquera e eu cresci na cidade de Tiradentes. Né? Durante 26 anos da minha vida eu morei na cidade de Tiradentes. Eu vivi de perto o Estado mínimo, eu sei o que é Estado mínimo. Você não tem a presença do Estado para nada. Na cidade de Tiradentes, quando a gente chegou lá em 1988, tá? Para vocês poderem ir marcando aí, quando nós chegamos lá em 1988, não tinha nada. Não tinha nada. Você não tinha... você tinha um posto de saúde, que era o PA Glória, que está lá até hoje, né? Você não tinha banco, você não tinha serviço de lazer. O único lazer que nós tínhamos eram os campinhos de terra e só. Não tinha mais nada. Né? Ônibus era horrível, porque uma vez por mês você tinha uma greve de ônibus, aquelas greves pesadas, e você não tinha nenhum tipo de respaldo. E o trabalhador ele estava no direito legal de fazer a greve, só que você tinha o patrão que explorava os funcionários das empresas de ônibus e, em contrapartida, né, esses funcionários faziam a greve e a população ficava sem nenhum tipo de respaldo, sem nenhum tipo de recurso. O trabalhador está errado? Não, ele não está errado. A greve é um direito legal que ele tem. Agora, ali na cidade de Tiradentes, nós aprendemos o quê? Como nós não tínhamos a presença do Estado, nós aprendemos a trabalhar através dos coletivos, através dos grupos, através das associações comunitárias. Então, lá nós temos muitas, né? Hoje eu não moro mais lá, mas eu conheço muitas ações comunitárias ali na cidade de Tiradentes. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Como que um cara que cresceu na periferia, que, viu que metade dos amigos dele morreram e a outra parte estão presos, como que um cara desse pode ser de direita? Como que um cara que cresceu com a extrema pobreza ali, batendo na sua porta todo dia, ele pode defender Estado mínimo, ele pode defender que a polícia entre na favela e tem que matar mesmo, porque a direita vai falar isso, sabe? Então, tudo isso, na realidade, é a questão da falta de consciência de classe. É o que a Gisele Almeida, que também é uma grande moradora da cidade de Tiradentes, né? Tem todo um histórico de luta, foi agente comunitária, é uma gigante. É o que ela colocou, né? O cara esquece que para ter direito, muita gente lá atrás teve que tomar borracha por ele. E a grande questão é que geralmente quem é que toma borracha pelo trabalhador é a esquerda. É a esquerda que toma borracha. Eu tô nessa luta aí de manifestação, de ir pra rua, desde os meus 15 anos. Desde os meus 15, 16 anos. Num primeiro momento, nós íamos para as ruas para poder lutar pelo Cefans, que foi o melhor projeto educacional que o Brasil já teve, e o governo de direita do PSDB acabou com ele, né? Num primeiro momento foi esse. E depois as outras lutas, a luta do movimento negro, a questão dos trabalhadores, né? Eu sou professor, como está bem dito aí, todo mundo já sabe. Então,
é importante nós nos reconhecermos, nós sabermos quem nós somos. Porque a partir do momento que nós sabemos quem nós somos, aí sim a gente pode de novo falar, então eu sou de direita. Agora, sem contradições, né? Porque um cara que é pobre e é meritocrata, então alguma coisa deu errado aí, né? Porque se o cara é pobre e ele não tem capital, teoricamente ele não poderia defender o patrão. É o que o PCO fala. Quem bate cartão não pode votar em patrão. Porque o patrão, ele não sabe o que é pegar um ônibus lotado, o que é pegar um ônibus no Brás 6 horas da tarde. Ele não sabe o que é isso. Ele não sabe o que é você pegar aquele potinho de margarina, você não ter uma marmita e você usar esse potinho de margarina como marmita. Ele não sabe o que é isso. Ele não sabe o que era você antigamente quando tinha o passe. Você estava morrendo de fome, você andava a pé e usava o passe, né, para poder comprar um cachorro quente, um hot dog lá no centro de São Paulo, porque era a única alimentação que você ia ter. Então, tem toda essa questão, sabe? Eu vou passar um pouco para os colegas, depois a gente volta falando um pouquinho mais ali sobre as ideologias de esquerda, né? O que a esquerda realmente defende, né? Sobre o socialismo, as várias formas de socialismo, dentre elas o anarquismo também, o marxismo. Depois a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Eu passo para os colegas aí que eu estou falando muito já. Não, tá bom, tá falando bem. Você tá vendo, já jogando algumas perguntas também aqui, perguntas, né, nos comentários, tem o Renan Castro, a maioria tá dando boa noite também aqui, a Fabiana, né, Fabrício? Dona Geralda também deu boa noite, né? A Marcela, né, também deu boa noite aqui, vamos falar da Marcela, que senão ela briga com a gente. Se não falar da Marcela, ela briga comigo depois. E ela ainda defendeu a Fabiana também, e a esposa do Gerson, que é a Ju, que ela falou, pô, vocês só falam da Dona Geralda, que é a mãe do Diogo, e não falam da de nós aqui. Então a gente tem que falar dela também. E da Luana também, né? Todo mundo O Daniel, aí. é toda família, Daniel. É a mãe do Diogo, a esposa dele, a minha esposa. Nossa audiência é familiar. Só falta Paulinho entrar daqui a pouco aí e dar um oi pra gente, que é tua esposa. O Paulinho não falou ainda, né? Na Paulinha é a Também. esposa do Daniel. Daqui a pouco ela entra aí. Pra dar um. Daqui a pouco ela irmão, pedir uma ajuda aí. Agregar aí. Vamos lá. Bom, pegando um gancho aí no que o Diogo falou, o que me preocupa é que governo de direita, ao longo da nossa história, a gente teve vários, a grande maioria. Então, podemos colocar aí, com exceção dos governos do PT, né? Embora, né, o que alguns amigos brigam comigo quando eu falo, o PT colocou em prática algumas políticas de direita, mas ainda assim a gente não pode esquecer dos avanços na questão das conquistas sociais, né? Mas, atualmente, o que me preocupa é o governo, não de direita conservador, como ele fala, né? É um governo de extrema direita e reacionário. Eu queria até abrir um parênteses aqui, com meus amigos, para a gente conceituar, né? O Diogo conceituou aí muito bem, mas o próprio nome já diz, né? É aquela pessoa que quer conservar a gente, vamos colocar assim. Ele quer conservar algo do jeito que está, porque para ele tá bom. O reacionário, ele quer retroagir, ele quer mudar algo, voltar algo como era, né? E esse é o perfil do atual governo federal. Esse é o perfil do nosso atual presidente. Ele se posiciona contra as cotas, ele se posiciona contra os direitos LGTB, a questão dos indígenas, né? Ou seja, desculpa, ele se posiciona contra os movimentos dos sem terras. Então, assim, ele quer que esses grupos minoritários percam direitos que, ao longo de anos de lutas, eles conquistaram. E o que me assusta, Diogo, Gerson, Fabrício,
e aos parentes e amigos que estão nos assistindo, que eu vejo algo que me assusta. Eu vejo uma crescente aprovação popular do governo federal nas camadas mais pobres, né? Inclusive, o que me assusta bastante, enquanto eu vejo uma leve queda entre os mais ricos e mais escolarizados, que foi o grupo majoritário que votou no Bolsonaro, como a gente sabe. Então, é isso que me assusta, é esse crescimento de aprovação do Bolsonaro, onde antes ele tinha rejeição. Que é perante os mais pobres. Eu preferia e tudo mais, até porque eu não moro, né? Mas assim, chamado Monte Cristo, ao lado onde eu corto meu cabelo, onde eu frequento uma barbearia, né? E vira e mexe, né? Eu não estou indo lá agora por causa da quarentena, estou editando por isso se explica esse meu cabelo enorme, essa minha barba enorme. E assim, eu vejo pessoas lá defendendo o atual governo, né? Então, é isso que me assusta. O cara que anda de SUV e apoiador do atual governo não me assusta. Não me causa espécime, não me causa espanto. Mas o que me causa espanto é o cara que anda 15 quilômetros de bicicleta porque não tem o dinheiro da condução para cortar o cabelo na barbearia e defende o atual governo. E defende a meritocracia. Não sabe o que é meritocracia. Aí eu, de uma forma educada, conversei com esse cliente da barbearia e falando para ele, perguntando, até que meu barbeiro educadamente falou, o cara é professor de história. Aí, até que ele soltou a pérola. Ah, é comunista, é esquerdista, é ateu, só não me chamou de homossexual, mas enfim, mas todos os rótulos que eles jocosamente, né, de uma forma pejorativa, eles acham que é uma agressão e profere a quem se identifica com a esquerda, falou. Aí eu perguntei para ele, o que é socialismo, né? O que é ser de esquerda? O que é marxismo? Ele ficou irritado, não soube responder e continuou falando que eu era comunista, que eu era esquerdista, que todo professor de história é esquerdista, o que a gente sabe, né, Diogão? Que assim, que temos, sim, um grande assim, professores de história, muitos se identificam com a esquerda, mas a gente sabe que não podemos dizer que é esse 100%, né, que é maciçamente, como dizem, porque não é, né, mas enfim. Então, o que me assusta é isso, é eles comprando, como o Diogo colocou bem, o discurso da meritocracia. Inclusive, é outra palavra que muita gente gosta de falar, mas não sabe bem o que é. Eu acho que é muito fácil, né? Voltando ao contexto, agora trazendo um pouco para a minha realidade, aonde eu moro aqui, perfil mais classe média, enfim, aonde tem pessoas que, vou casar, legal, consegui matrimônio, o pai deu a casa, o pai pagou uma festa cara, deu como presente de lua de mel uma viagem para a Europa, entendeu? O cara é dono da empresa, mas a empresa que até então o pai deu, aí esse cara falar em meritocracia, é complicado, e criticar a Bolsa Família, dizer que é para sustentar vagabundo, que dizer que não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar, quando ele mesmo nunca foi ensinado a pescar, né?
Então, como disse o Fabrício, tudo muito louco, tudo muito complicado. Tá? É desanimador, inclusive. Assim, a gente vive um cenário desanimador. Eu não sei, até a gente acho que acaba desviando um pouquinho do tema central aqui, mas queria até abrir espaço para que os colegas comentassem. O que será que fez aí, né? Isso eu não estou. Depois eu compartilho até o link com vocês aqui, que eu não estou sem ele agora, que o atual governo cresceu aí, uma aprovação, né? Assustadoramente, junto aos mais pobres. Será que a questão do auxílio emergencial, será que a prorrogação, o que é? Porque não tem explicação. Será que agora ele inventou ou não sei, também não vou julgar, pegou Covid ou não, e está mais quietinho, está com a boca mais calada, não tá falando as asneiras que ele geralmente fala, enfim, o que será? Porque é desanimador, que nem eu disse, não querendo ser redundante e repetitivo aqui, o camarada que anda de SUV e que tem a empresa que era do papai, eu entendo. Agora, o camarada que anda 15 quilômetros de bicicleta para cortar o cabelo, porque não tem dinheiro para pagar a condução, eu sinceramente não entendo. Desculpa aí, acho que foi mais um desabafo aí do que qualquer outra coisa, gente. Não, tranquilo, Daniel. Você falou tudo. E tem uma questão que é muito louca, porque assim, a direita, como a gente está dizendo aqui, historicamente ela sempre defendeu o Estado mínimo, né? Que o Estado invista o mínimo possível para que tenha sempre alguém que eles vão chamar de empreendedor, né? Para poder fazer, por exemplo, se porventura, né, o Brasil ele continuar nessa leva de governos de direita e liberais, o que vai passar a acontecer? Nós não vamos mais ter escolas construídas. E por que não vão mais ter escolas construídas? Porque para o governo liberal não é interessante você construir escola. Para o governo liberal, é interessante você dar para o cara, por exemplo, um voucher. O que é o voucher? Você dá um vale para o cara, você fala assim, fulano, eu vou te dar um cheque, todo mês o governo vai te dar um cheque, e você matricula o seu filho numa escola particular. Foi, inclusive, o que os vereadores aqui em São Paulo fizeram, né? E aí, o que acontece? A partir do momento que você tira da responsabilidade do governo a construção de escola, a manutenção de escola, a contratação de profissionais e joga para a iniciativa privada, você está gerando o quê? Você está tirando um serviço que é público e jogando para a iniciativa privada. E quem é que está lucrando com essa história? Com seu dinheiro, com dinheiro público, a iniciativa privada. As pessoas, aqui no Brasil, como o Daniel e o Fabrício colocaram muito bem, o Brasil é um país muito louco, porque as pessoas são contra o Bolsa Família. O Bolsa Família, ele não chega a dar nem R$100, né, para uma criança. O máximo que uma criança recebe, pelo menos até um tempo, era R$89. Né? E as pessoas eram contra, elas eram absolutamente contra o Bolsa Família. Porque na concepção de algumas pessoas, né, elas diziam que o Bolsa Família sustentava vagabundo. Então não tem que ter Bolsa Família. Só que todo mundo não falava absolutamente nada quando os empresários, né, eles iam pegar empréstimo lá no BNDES. Quando o Silvio Santos faliu, quem que ajudou ele? A Val Malchiori, aquela socialite, né? Ela pegou empréstimo ali de 2 milhões com o gerente do Banco do Brasil, que era amigo dela. O Abílio Diniz, ele estava pensando em fazer a fusão do Grupo Pão de Açúcar, que é o grupo dele, com o Grupo Carrefour, que é uma das maiores redes de mercado no mundo. Ele ia juntar os dois grupos. Ele foi pedir dinheiro para quem? Para o BNDES. O BNDES que ele foi feito para você, pequeno e médio comerciante, mas que no Brasil ele serve exatamente para esses grandes proprietários, para esses grandes empresários. Então é muito fácil você defender o liberalismo, Estado mínimo no Brasil, tendo a ajuda do governo. Toda vez que uma empresa vai estar para quebrar, como a Oi, não sei se vocês sabem, estão acompanhando, a Oi quebrou. E a Oi foi pedir ajuda para quem? Para o governo. Eu sou corintiano, é notório, todo mundo sabe. O estádio do Corinthians foi construído com dinheiro do BNDES. E o estádio do Palmeiras também, com dinheiro do Banco do Brasil.
O Corinthians pegou o dinheiro do BNDES através da Caixa, né? O Palmeiras pegou o dinheiro do BNDES através do Banco do Brasil. O Maracanã foi reformado, né, através daquela empresa lá da Odebrecht, em parceria com a Ike Batista, com dinheiro de quem? Com dinheiro seu. E são esses mesmos empresários que depois saem arrotando assim, não, porque tem que ter Estado mínimo. Não pode dar benefício para o povo. Então, por isso que é importante a gente entender o que a direita defende e o que a esquerda defende, né? Dentro desse contexto, nós temos o processo de bipolarização do mundo, que remete lá na Guerra Fria, né? Que foi de 1945 até 1991 ali. Nesse contexto de Guerra Fria, nós tínhamos ali duas ideologias. Nós tínhamos o capitalismo e tínhamos o socialismo. Então, no contexto de Guerra Fria, o capitalismo ele era representado pelos Estados Unidos, né? E o modo de vida americano, que a gente vê muito em filme, cinema, aquela coisa toda. O socialismo, ele era defendido pela União Soviética. Com a queda da União Soviética, quando a União Soviética se fragmentou e acabou, nós passamos a ter um único sistema hegemônico. O que é hegemônico? Um único sistema no mundo todo ali, que foi o sistema capitalista. Pouquíssimos países do mundo hoje são socialistas. Quais são os países socialistas do mundo? É Cuba, o Vietnã, a China. Esses 3 países são socialistas. O restante, 99%, é tudo capitalista. E aí, nós, provavelmente professores de história, a gente ouve muito isso daqui. Mas professor, o socialismo que a esquerda defende, ele não funciona. Será que é o socialismo que não funciona? Ou será que, de fato, né, é o capitalismo que não funciona? Porque se 90% dos países do mundo são capitalistas, teoricamente, era para termos muito mais países ricos do que pobres. Os países africanos, 90% deles são capitalistas e 90% deles são pobres. Os países aqui da América Latina, 90% deles são capitalistas, tirando Cuba. 90% deles são pobres. Aí você pega na Ásia, tirando a China, o Japão e a Coreia do Sul, o resto a Coreia do Norte, que é socialista, o resto deles é tudo capitalista. O resto deles é tudo pobre. A Índia é um dos países que tem um dos grandes crescimentos do planeta. É o que nós chamamos de tigres asiáticos, né? São aqueles países que vêm crescendo muito. Em contrapartida, é um dos países mais desiguais do mundo. Uma desigualdade social gigante, igual a que nós vivemos aqui no Brasil. O Brasil chegou a ser, durante muito tempo, o 7º país mais rico do mundo. Em contrapartida, a gente tem um número gigante de pessoas pobres. Então, não é que não tem dinheiro. Não é que o socialismo não funciona. Na realidade, é o inverso. É o capitalismo que já provou ser ineficiente. Ele não funciona. Quando você tem um governo que ele prefere dar dinheiro para os bancos do que dinheiro, né, como boa parte dos países fizeram em momento de crise, está tendo a crise, né, está tendo a crise de Covid-19. O que boa parte dos países do mundo fizeram? Concederam auxílio para os trabalhadores. Não, fizeram um trabalho árduo para não demitir trabalhadores, deram ajuda para os pequenos e médios empresários. O que o Brasil faz? O Brasil ele prefere pagar banqueiro dívida de juros com os bancos do que aumentar o seu salário, do que investir em você. E o Brasil paga trilhões para os bancos, bilhões para os bancos. Saiu uma reportagem esses dias falando que o Santander ele teve um dos maiores lucros da história dele nos últimos tempos aí. E o Brasil passando por uma série de crises. Então, a prioridade, infelizmente, de um governo capitalista não é o povo, é o capital, é o dinheiro. Tanto que por que agora tem uma pressão muito forte para retornar à normalidade? E é o que o Fabrício bem colocou. Que normalidade é essa com 100 mil mortos, né? E tem uma pressão gigante para retomar isso. E por quê? Porque os empresários, né, tirando os donos de bancos que estão lucrando horrores com tudo isso, os empresários estão tudo quebrando. E os empresários estão pressionando o governo. Eles pressionam o governo municipal, pressionam o governo federal, principalmente, né? E pressionam os governos estaduais. E aí, nessa pressão toda, os governos que foram eleitos por esse capital, porque para você poder ser eleito, né, numa campanha de vereador, deputado,
Mesmo hoje não sendo mais permitido fundos de investimentos privados, mas ainda assim uma campanha eleitoral é muito cara. É muito cara, são muitos gastos. Então, o que acontece? Esse cara ele é eleito com a ajuda da empresa X, como a Aldebrecht, né, que durante muito tempo financiou tanto o PT como o PSDB, vários outros partidos. A empresa ela financiou esse candidato. Quando o candidato é eleito, o que a empresa quer? A empresa quer o benefício dela. Eu quero isenção de imposto, eu quero pagar menos. E sabe quem é que é o prejudicado com isso? Você. Você, trabalhador que está aqui nos assistindo, olha só o que você recebeu desde o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Você recebeu a reforma da Previdência, que você vai trabalhar mais e vai morrer sem aposentar. É uma triste realidade, né? Você recebeu a reforma trabalhista, que precarizou ainda mais os trabalhos. Então, hoje, boa parte das empresas não contratam mais. E se eles contratam, são aqueles contratos precários. Eu te contrato por 2, 3 meses, você ganha um salário X, vamos imaginar que você ganhava 2.000. Eu contrato 3 pessoas com esse salário que você recebia. Então, por isso que é importante a gente entender o que a direita defende. Aí eu já falei bastante da direita, vamos para a esquerda. O que a esquerda defende? A esquerda defende você. Agradeça demais aos deputados do PT, aos deputados do PSOL, da Rede, porque foram esses deputados que brigaram lá contra o Bolsonaro para que você pudesse receber pelo menos o auxílio de R$600. Porque o governo, num primeiro momento, ele queria pagar R$200. Na realidade, o governo nem queria pagar. Aí a esquerda, né, ela fez uma pressão gigante com base num projeto do ex-senador Eduardo Suplicy, que é o projeto de renda mínima, e aí ela conseguiu com que o governo, com muita briga, com muita luta, né, com que o governo aprovasse a ideia da esquerda, que era o auxílio emergencial para o trabalhador. Foi justamente a esquerda que brigou, né, para que os trabalhadores tivessem pelo menos que a reforma trabalhista, infelizmente, ela nos atingiu, nós trabalhadores. Só que, de certa forma, foi graças à esquerda que a reforma não veio muito pior do que ela viria. Porque o plano do governo Temer, do governo Bolsonaro, né, era colocar, na realidade, acabar com a previdência, né, pública, que é o INSS, e jogar você na mão dos bancos, na previdência privada. O que é a previdência privada? Você vai pagar, ao invés de você pagar para o INSS, você paga para o banco. Só que se o banco falir, como tem várias histórias aqui no mundo, né? A Hicks Mills do Corinthians era um fundo de previdência privada, faliu. Imagina que você, durante 20 anos, você investiu naquela empresa. Pensando que quando eu aposentar, todo esse dinheiro que eu investi na empresa, eu vou receber. Aí a empresa quebra. E aí? O que você faz? Então, foi justamente essa esquerda que lutou para que esse tipo de plano, de projeto, não vingasse. Mas, infelizmente, a gente está vivendo um período aqui na história do Brasil que o trabalhador ele está perdendo, como o Daniel colocou, cada vez mais, e ainda assim ele se coloca, eu sou de direita. E por que ele se coloca assim? Exatamente por um processo de alienação. Ele não sabe, ele não consegue entender que o cara que defende Estado mínimo, ele está pouco se lixando que não tem escola pública em Mauá, em São Bernardo do Campo. Ele está preocupado com o capital dele ali, com o dinheiro dele. Eu vou deixar os colegas falar, depois eu falo mais aí, mas... Vai lá, Gerson. Gerson tá aí? Gerson caiu? Não, tô aqui. Gerson tá na encolha. Não, eu tava vendo uns negócios aqui antes. Então, realmente, já estamos aí há 54 minutos, passou rápido. Queria dar só um oi para a turma aí primeiro, aí, né? Para a dona Geralda de novo, né? Para a Graça, nossa companheira lá da escola, lá, firme e forte aqui também, né? Um oi para ela, uma boa noite, né? Deixa eu ver mais aqui, se tem alguma pergunta aqui. Diogo, eu não estou vendo algumas perguntas, só boa noite. Manda um abraço para minha tia aí, ô Gerson. Tem a Nancy aqui? Minha tia,
Minha tia Nancy também é telespectadora assídua nossa aí. Então, uma boa noite para ela também. Tem um colega meu aqui também, o Edmilson, que é pré-candidato lá em Biritiba, né? Biritiba Mirim, o Misso. Um abraço para ele também. Alguma mais ou menos aqui, boa noite. Estão concordando com você, Diogo. Então, acho que nós poderíamos para nossas considerações finais. O que vocês acham? Vocês querem abordar mais alguma coisa aí? Diogão, Fabrício, Daniel? Ô Gerson, eu acho uma boa a gente colocar um pouquinho ali sobre exemplos, né, de candidatos, assim, de esquerda, né? Porque, na realidade, só para complementar, para não ficar faltando, né? Porque a gente falou bastante da direita e esquecemos de falar, assim, mais ênfase da esquerda, né? Então, a esquerda, ela, ao longo da história, ela vai defender os trabalhadores, né, os movimentos de trabalhadores, e nós vamos ter vários exemplos, assim, né, de esquerda. Por exemplo, nós temos o socialismo. O socialismo, ele é uma ideologia, né, criada ali por Karl Marx, né, que é o marxismo, e dentro do marxismo ele vai dizer que o próprio sistema capitalista, ele não é benéfico para o trabalhador, porque quem é que gera a riqueza do sistema capitalista é o trabalhador, como nós temos visto aqui nessa crise, né, nessa pandemia. Então, nesse contexto, o Marx, ele vai falar que o trabalhador, ele que tem que ocupar, né? Ele que tem que controlar os meios de produção. O que seriam esses meios de produção? As empresas, né? As empresas têm que estar como se fossem cooperativas, nas mãos dos trabalhadores, né? Para que o trabalhador, ele possa, porque é ele que gera a riqueza, tá? Então, é por isso que muitas vezes, quando as pessoas falam, você é comunista, você é contra ali o capitalismo, o dono do capital, o empresário, ele morre de medo do capitalismo, do socialismo, né? Porque se houver um governo socialista, você não tem mais empresário, você não tem mais propriedade privada, aquele cara que manda e tudo. Portanto, tá me ouvindo, Diogo? Tá cortando o seu microfone, tá dando... Tô te ouvindo. Vê se você consegue finalizar. Não, é bem rápido. Então, é só para falar sobre essa questão do socialismo. Então, dentro do socialismo, você tem o marxismo, né, que ele vai defender que os trabalhadores devem ser os donos dos meios de produção, né, que nós devemos ter um governo igualitário, que todas as pessoas possam ter acesso às riquezas, né, e que essas riquezas sejam divididas entre todos. Aí, dentro dessa ideologia, nós temos também uma outra ideologia, que é o anarquismo, que é uma ideologia que foi criada, né, por Bakunin. E o anarquismo, ele vai defender que o Estado, dentro desse modelo, dessa estrutura capitalista, o Estado, ele é inimigo dos trabalhadores, porque o Estado, ele existe só para, dentro da ideologia anarquista, tá? Ele existe para manter os privilégios daqueles que comandam o Estado, né? Dos grandes capitalistas. Então, nós temos essas duas ideologias, essas duas vertentes, além do marxismo e também, né, do anarquismo, nós temos também algumas lutas e movimentos que, querendo ou não, fazem parte da esquerda. E por que fazem parte da esquerda? Porque a esquerda, ela, como a gente havia dito lá no começo, a esquerda, ela é revolucionária, ela quer quebrar a estrutura da sociedade e remoldar essa estrutura para criar uma nova sociedade. Então, todo mundo que não se adequa ao padrão, e o que é o padrão dentro da sociedade capitalista? Ele é branco, heterossexual, tá? Cristão. Então, todos aqueles que não se adequam a esse padrão, eles acabam também sendo parte da esquerda, que é o movimento negro, que é o movimento das mulheres, que é o feminismo, tá? Que é também a luta dos trabalhadores sem teto, sem terra. Então, todos esses movimentos, eles fazem parte da esquerda. A questão LGBT, porque, infelizmente, como a direita, principalmente a direita brasileira, ela é extremamente conservadora e cristã, religiosa ao extremo, então ela não quer pegar a pauta LGBT, que seria uma pauta de liberalismo, de liberdade sexual. Então, quem acabou adotando essa pauta e lutando por essa pauta é a esquerda. Então, a esquerda, ela é a favor da vida, ela defende o trabalhador, o negro, a população LGBT, ela defende a mulher. Em contrapartida, a direita luta contra a esquerda. Estão compreendendo o contexto? O que é a direita em si? A direita, basicamente, ela é isso. Enquanto a esquerda tem uma série de bandeiras legítimas de luta,
A direita, ela luta contra a esquerda, para que a esquerda não consiga implantar essas lutas. Aliás, né, Diogo, eu acho que esse momento que a gente está vivendo é muito disso. A esquerda está sendo pressionada, teve a questão da Bolívia, do golpe que acabou de acontecer, pelo que eu pesquisei rapidamente, e as lives que a gente acaba ouvindo. Então eu acho que esse é o momento, e assim, como você falou, se você pegar do golpe da Dilma para cá, é só ferro no povo, vamos dizer assim, de um jeito bem popular. E parece que a pessoa não percebe isso. A Medicina está participando junto comigo aqui. E as pessoas não percebem isso que vem acontecendo, né? Elas minimizam, elas parece que não enxergam, né? Uma coisa que a gente já debateu bastante internamente, até outro dia você e o Daniel estavam falando sobre isso, e eu compreendi as duas posições, é a questão dos problemas que a esquerda apresentou quando ficou no governo, fez alianças também com a direita, e as alianças culminaram em golpes, no golpe não só na Dilma, como na prisão do Lula, né? Então todo mundo acha, ou rotula o Lula como ladrão. Lula rouba. É ladrão. Ele é o pior. O Serra não é. O Alckmin não é. Prefeitos aqui do nosso. Enfim, ninguém é. O Lula é ladrão. O Lula não presta mesmo, cara. Se deixar 5 contos perto dele, ele vai passar a mão. É bandido. É da pior espécie. Né? E aí, para o outro lado, você tem essa pressão em cima da esquerda, né? Você tem essa pressão. Né? Tanto que, assim, o que aconteceu em 2018 foi que a esquerda não voltasse para o poder. Né? A esquerda não voltou para o poder por conta disso. Minha pequena está aqui perto de mim. Então, galera, é importante a gente perceber isso. Uma coisa que o Daniel comentou agora atrás, sobre essa questão dos R$600 e o crescimento do Bolsonaro em algumas localidades aí, aprovação de governo e tudo mais, até no Nordeste, que é um território sempre do Lula e da esquerda, é perigoso porque esse pessoal de extrema pobreza, eles recebem, eles têm ali uma renda de R$89, a extrema pobreza do Brasil. E com esses 600, eles subiram a renda deles. Mas olha só, né? Que grande ganho. Então, para quem tem 89, recebe 600 na pandemia, o auxílio emergencial, ele sobe esse índice. Então, aos olhos de quem quer ver, de quem quer defender a direita, isso é benéfico, né? Então, assim, uma coisa que a gente tem que perceber, gente, até vamos supor um exemplo besta aqui. Quando alguém quer te enganar, essa pessoa não vai chegar para você já te xingando, já te ofendendo, já te maltratando. Ela tem que te conquistar. Então, a direita, eu vejo ela com uma politicagem muito pura. Ela tem uma politicagem, um jeito de... Ele gosta da política, como a gente comentou no começo. Ele gosta da politicagem, do abraço, da fotinha, da musiquinha bonita, né? O seu Dória faz todo dia lá a sua coletiva. Ele nem fala mais para ficar em casa, ele coloca lá, use máscara, porque ele já liberaram isolamento. Então, por que ele liberou isolamento? Porque ele vai para o Sírio-Libanês, o nosso secretário de Educação foi para o 9 de julho, fez teste, ficou internado, ficou bom, vai para casa, meu amigo. E o professor, vai para onde? Que nem o Douglas estava, nosso amigo, que ele estava passando mal outro dia, ele nem entrou ao vivo com a gente, ele foi no postinho de saúde, não é nada não, vai para casa. Ele estava com todos os sintomas da Covid, realmente não foi, que ele ficou bem e tudo mais. Mas eu estou dizendo o seguinte, cara, a todo momento você está sofrendo os impactos que a direita causa, você está sofrendo a todo momento. E outra coisa que a gente comentou aqui, um ditado, acho que o Daniel que usou, da questão da pesca, né? Você não dá o peixe, você ensina a pescar. O trabalhador, ele pesca, mas ele não fica com o peixe, não. Nem o rio é dele. Tá? Então, a gente precisa criar, né? Entender que essas pessoas trabalham para os outros. É a questão do capitalismo selvagem, é a questão do empresariado. Eles vão explorar você até o último. Vai comprar um notebook agora para ver quanto tá. Vai no supermercado para ver como é que subiram as coisas. E a gente está mais em casa, você come mais, você gasta tudo muito mais. A luz elétrica, a água, o alimento, você consome mais. Os produtos de limpeza, você vai sujar mais roupas, que você tem que sair e se higienizar de maneira mais cautelosa ainda. Então, pessoal, a gente vive num mundo realmente que não vê a questão humanitária. E por conta de nós estarmos num governo de direita extrema, e os grandes municípios, quase 90%, vou chutar o número aqui, não vou saber ao certo, dos municípios serem de direita, né? A gente está sofrendo muito isso. O que é engraçado, eu vou contar um exemplo aqui. O ano passado, quando estavam essas reformas aí da Previdência Estadual, o pessoal comentando em escola, aí vê a professora, nossa, mas que absurdo,
Aí eu falei para ela, em quem a senhora votou para deputado? Ela votou no Marcos Damasio, um cara muito, em Mogi muito famoso, né? Foi vereador 500 anos, é deputado há algum tempo já. Ele votou a favor. Aí a outra, eu votei naquele cara de Guararema, André do Prado, lá, porque ele faz a luzinha bonita, eu vou lá em Guararema no Natal, uma cidade bacana, eu vou lá. Ele votou a favor também. Então, olha só, isso do professor, cara. Então, assim, a consciência de classe, ela é urgente, ela é tão urgente quanto os problemas, né? Ela é urgente nas nossas percepções e nas nossas atitudes. Gerson, posso pro seu irmão, já estamos no 1h05 aí. Fabrício, pode falar aí, meu. Não, vou passar para ti. Daniel, acho que o Diogão caiu dessa vez, né? Demorou? Não, voltou. Não, quero não, tá voltou? Aqui. Não, quero não. Por enquanto eu tô aqui, né? E aí, Daniel, você quer colocar alguma coisa aí que de repente faltou? Não sei se é questão... Não sei se vocês acham interessante falar, até já jogo para vocês, eu vou pautar aqui. É porque nós tivemos os governos de esquerda do PT no nosso país, né? A gente podia, de repente, falar um pouco do que aconteceu, né? Enquanto o Diogo sempre comenta muito o governo da Marta em São Paulo, né? Só voltando um pouquinho no tempo, lembrando que as primeiras lutas, né? As primeiras greves que tiveram... Então, as greves, voltando no tempo mesmo, estou falando lá entre 1900 e 1920, que estouraram aqui mais de 400 greves, né, Diogão? Me corrija se eu estiver errado aí. E foi nesse contexto que surgiu os movimentos anarquistas, os movimentos socialistas, e uma das bandeiras era a redução da jornada do trabalho, inclusive dos moldes que temos hoje aí de 8 horas de trabalho. Então, essas conquistas de um salário mínimo, que está longe de ser ideal, mas existe um mínimo, que antes o empresário pagava quanto queria. Uma jornada de horas, né? Enfim, se a gente hoje tem uma condição melhor ou um pouco menos precária que seja, a gente não pode esquecer, né, que isso foi luta, né, de grupos ligados aos setores da esquerda. Inclusive, no contexto da fundação do PCdoB, aí em 1922, mais ou menos, né, que também levantou a bandeira aí dos direitos trabalhistas e tudo mais. Então, se hoje a gente colhe, né, esses frutos, temos esses direitos, é devido a reivindicações, como eu disse, de grupos socialistas e anarquistas que surgiram nesse contexto aí das greves, principalmente da greve geral, que é algo também por alguns, né? Então, seja, muitos trabalhadores criticam a greve, o jeito de fazer a greve, muitos trabalhadores criticam os grupos de esquerdas, mas usufruem, né, com os frutos das lutas defendidas, das pautas defendidas por grupos ligados à esquerda. Jogando aqui, não quero me alongar, tá? Só jogando aí, que vocês já falaram muito bem, jogando essa reflexão, essa provocação, jogando essa reflexão aí para os telespectadores. Eu sei que a maioria que assiste, acompanha, está dentro do espectro, né? Mas jogar essa sementinha aqui, jogar essa reflexão para demais aí, para quem ainda critica a greve, critica, demoniza a esquerda como um todo. É claro que a esquerda tem crise, inclusive, vocês sabem, eu faço críticas à esquerda, em algum sentido, mas para refletir, né? Pensar lá atrás e valorizar os direitos que tem, lembrando que em nenhum momento, se hoje você tem direitos, né, que poderiam ter mais, poderia ser melhor, se hoje você usufrui de uma condição de trabalho que está longe de ser a ideal, mas era muito pior, pode ter certeza, é fruto de lutas dos grupos mais ligados à esquerda e não à direita, só jogando para reflexão aí. Muito bem. Não, Daniel, você foi muito bem, é isso mesmo, né? Boa parte dos direitos que nós temos, eles são fruto de muita luta, né? De muita resistência, e essa resistência sempre por parte da esquerda, né?
E tem uma questão que é curiosa, o Fabrício falou sobre governos. Ao longo da história do Brasil, nós tivemos 12 anos e meio de governo de esquerda, que foi o período petista, período Lula e período Dilma. Então, na única vez que a esquerda teve oportunidade de assumir o poder de fato no Brasil, né, foi nesse contexto aí. E aí, o PT, assim, isso é notório, está lá na minha biografia, eu sou filiado ao PT. Isso não impede que eu também faça críticas, né? O partido, ele cometeu erros, sim. O PT cometeu muitos erros. Um dos erros do PT... Ô, Diogo, eu vou te interromper só um segundo, cara. Desculpa, eu vou te interromper. Que você falou uma coisa que eu acho muito importante. As pessoas acham que, por a gente ser de esquerda, tudo vale. A gente acha que tudo está certo. E nós somos, acho que, os mais críticos e críticos com propriedade de algo que a gente defende. Né? A gente tem que ter essa crítica inteligente, não essa crítica por criticar, que é o cara que vai lá na barbearia, você é comunista. Como se fosse comunista, sabe? Como se eu te falar, eu jogo uma palavra como se fosse uma ofensa que não é. Beleza? Só esse adendo aí, Diogão, toca o barco aí. Não, Fabrício, perfeito, é isso mesmo, né? E o PT, assim, de novo, né? O PT ele errou em muita coisa. O PT ele errou na política de alianças, né? Que é o que a gente chamava de governabilidade. Que em prol da governabilidade o PT se aliou com figuras horríveis da história do Brasil, né? Como o próprio MDB, antigo PMDB, né? O governo do PT ele se aliou com alguns setores da burguesia, ele gerou riqueza para esses burgueses, né? Como o Lula sempre diz, nunca antes na história desse país, empreiteira ganhou tanto. A Odebrecht, que antes do governo petista, ela só fazia obras aqui em algumas localidades do país, a Odebrecht virou uma empresa multinacional. A Friboi, um frigorífico pequenininho, se transformou numa das gigantes, né, do mercado. E tudo isso por quê? Porque o governo petista ele investiu no pequeno e no médio empresário. E esses empresários eles lucraram. Nesse ponto, quando a gente coloca dos erros do PT, o PT ele errou com a política de alianças. Ele não tinha que ter se aliado a esses setores. E nós de esquerda somos muito conscientes disso. O PT teve a faca e o queijo na mão para poder fazer uma revolução no Brasil. A reforma agrária que não saiu, né? Uma reforma previdenciária justa, que pegasse os altos salários lá do judiciário, o PT não fez. Ao mesmo tempo, o partido tem muito mérito, porque foi a primeira vez na história do Brasil que o pobre ele passou a poder vislumbrar fazer uma faculdade. Vocês já pararam para pensar por que aqui no Brasil fazer uma faculdade, quando o cara fala eu fiz uma faculdade, ou estou cursando uma universidade, muitas vezes o cara ganha prêmio, é como se fosse, sabe, algo diferente. E por que disso? Porque ao longo da história do Brasil, fazer faculdade, cursar uma universidade, viajar, isso daí não era de todos, não era para todos. Boa parte dos setores que odeiam o PT, tem muitos que odeiam porque é o que o Fabrício falou. Ele odeia, mas nem sabe por quê. O Lula roubou. O que ele roubou? Não sei. Mas ele roubou. Né? Em contrapartida, tem aqueles que têm ódio ao PT. O Pablo Vilaça ele tinha feito um texto maravilhoso, né, sobre essa questão. É um ódio de classe. Então, as pessoas não se conformavam de ter negros na universidade. Quando eu comecei a faculdade de Direito, lá em 2002, 2003, eu comecei a fazer lá na Unixul do Anália Franco. Na época, o único benefício do governo que tinha era o FIES, que era uma burocracia gigante. Eu não consegui o FIES porque você tinha que ter fiador. Quem queria ser fiador naquele tempo? Né? Então, nesse contexto, você tinha pouquíssimos negros na faculdade. Eu lembro até hoje, lá no curso da Unixul, nós éramos, juntando 200 alunos, você tinha 5 negros. 5 negros você tinha numa sala de 200 alunos. Você não tinha negro na faculdade. Você não tinha pobre na faculdade. Né? E o governo petista, ele propiciou isso, ele propiciou que o pobre, né, pudesse cursar uma universidade. Que o pobre, ele pudesse ter finalmente aquele sonho da casinha própria dele. Que o pobre pudesse realizar o sonho de viajar. Não precisa ser ir para Disney. Ele pudesse visitar os parentes lá no Nordeste.
Ele gerou uma classe média, né? Porque a base do capitalismo, ela vai falar exatamente o quê? O capitalismo, ele vai exigir o quê? Consumo, consuma, compre. O PT, ele fez isso. E o PT, mesmo o PT, tendo feito, né, com que as pessoas consumissem, com que as pessoas comprassem, o PT, ele ainda hoje, ele é taxado de comunista. Ah, mas o PT é comunista. Verdade, o PT é comunista. Mas e a reforma agrária saiu, que é uma bandeira do comunismo, do socialismo? É uma bandeira da esquerda. A reforma agrária saiu? Não. Aí o pessoal falava em ditadura petista. Não, mas nós temos uma ditadura petista, né? Mas que ditadura foi essa? Que governo foi esse? Porque tudo que o governo do PT fez foi o quê? Ele gerou lucro para os empresários. Ele dividiu o bolo, né? Ele fez com que o pobre consumisse. Então, o pobre, você que é pobre e viaja, agradeça ao governo do PT. Alô, minha molecada, meus alunos de periferia que tem um computador, agradeça ao governo do PT. Você de periferia que tem um celularzinho aí, né, e o seu celular tem internetzinha, mesmo que não tenha, mas se você consegue ter essa internet, foi justamente do governo do PT que o salário mínimo ele foi valorizado e você pôde comprar esse seu celularzinho aí. Então, tudo isso que o PT fez, né, foi, querendo ou não, foram benefícios em prol do povo. Errou, porque o PT gerou uma leva de trabalhadores que hoje eles são consumistas. Eles querem comprar, eles querem consumir. Estão errado? Não estão. Não estão errado. Só que esse trabalhador que quer consumir, ele quer ir para a Disney. E aí, quando ele consegue ir para a Disney, ele vem com o discurso de meritocracia. Ah, mas se eu fui, por que você não foi? Mas eu cheguei lá, eu moro numa casa legal, num bairro legal, por que você não chegou? Ah, eu sou esforçado, você é vagabundo. Esse foi um erro petista, né, de não gerar conscientização, consciência de classe, né, para que esse pobre ele perceba o quê? Ele chegou sim, ele teve mérito? Teve, mas teve todo um contexto por trás. Teve todo um governo por trás que privilegiou para que ele pudesse chegar. Teve uma política de valorização do salário mínimo. O salário mínimo nos governos petistas, ele crescia ano após ano. Nós tínhamos um salário de qualidade. Nunca, não se esqueçam de quanto que era o salário mínimo em 2002. O salário mínimo lá no governo FHC, dos tucanos, quanto que era o salário mínimo? Você hoje, pobre, que faz churrasco, pergunta para o seu pai e para sua mãe lá nos anos 90 se pobre fazia churrasco toda hora. Se pobre viajava. Pobre não viajava. Por que eles reclamaram dos aeroportos? Sabe por quê? Porque você, pobre, estava viajando. E o aeroporto, na concepção deles, o aeroporto era um direito da elite, não era um direito do pobre. O curso universitário, a Disney, era um direito da elite. É um pensamento feudal que a elite brasileira tem. O professor Gessé Souza, ele fala, né, na grande obra dele, A Elite do Atraso. Porque a elite brasileira, ela é atrasada, ela é preconceituosa, ela é racista, né? Ela acha que só ela pode se beneficiar, que o Brasil existe, que nós existimos para servi-los. É o que eu sempre falo para os moleques, a cada aluno de periferia que a gente consegue colocar na USP, na ETEC, na Unicamp, é um tapa na cara do sistema. O pobre, a grande rebeldia do pobre dentro desse sistema excludente é o estudo. Então, nesse contexto, né, que foi exatamente por isso que a gente tem uma força muito grande hoje no Brasil, que é o antipetismo. E por que as pessoas têm ódio do PT? Porque o PT representa a ascensão do pobre. É quando o pobre conseguiu finalmente ter, né, direito, comprar, viajar, ter uma casa, ter dignidade. Então, é um ódio de classe que tem. E esse ódio, ele foi fabricado. Foi fabricado pela Globo, foi fabricado pela grande mídia, como o UOL, como a Folha, como o Estadão. Essa grande mídia, basta vocês analisarem. A Globo tem criticado o Bolsonaro. A Globo desce a linha no Bolsonaro. Mas a Globo não fala nada do Paulo Guedes, que é o cara que leva a política econômica do Bolsonaro. A política econômica do Bolsonaro, a Globo não critica. A Folha e o Estadão não fazem nenhum tipo de matéria, né, falando sobre contra a política econômica do Bolsonaro. Então, pessoal, nós precisamos entender política e, principalmente, ter consciência de classe.
entender o que eu sou. Se eu sou pobre, eu não posso votar no patrão. Se eu sou trabalhador, como o PCO fala muito bem, Rui Costa Pimenta é perfeito. Quem bate cartão não pode votar em patrão, não pode cair nesses contos de Bolsodória, não pode cair nesses contos de, sabe, João Trabalhador. Esses caras não sabem o que é, de novo, pegar um trem lotado, pegar um ônibus cheio, eles não sabem o que é nada disso, mas você sabe. É isso. Vamos para as considerações aí, já falei muito, já cansei já. Deixar meus camaradas falar. É isso aí. Coloquei uma reportagem do Paulo Guedes aí que você ia falando sobre ele, né? Um pouquinho. Mas vamos para nossas considerações finais. Ô, Diogão, no comecinho eu tinha falado sobre o Centrão, lembra? E nós não tocamos nesse assunto ainda, né? Então, Gerson, para ficar muito simples, porque a live já está com o tempo meio estourado, o Centrão são aqueles, assim, aqueles que o Fabrício bem colocou, eles ficam em cima do muro, né? Eles ficam sempre em cima do muro. É o MDB, né? É o DEM, entendeu? São aqueles partidos que eles não defendem o trabalhador, mas eles não assumem abertamente que não defendem o trabalhador. Então, o que eles fazem? Eles ficam ali em cima do muro, mas na hora que a direita vai votar, eles votam com a direita. Né? Então, é muito fácil você falar, eu sou de centro. Como um certo candidato a prefeito veio aqui e falou, de Mogi das Cruzes, veio e ele falou, não, meu partido não é centrão, não. Meu partido é de centro. E aí eu disse para ele, seu partido verdadeiramente ele é de centro. Mas na hora de votar, ele vota com o governo. Ele vota com o Bolsonaro. Aí o candidato ficou assim, mas não sei o quê. Então tem isso, né? Tem isso, fujam disso aí. Quem quiser saber, é só procurar aí no YouTube ou na nossa página aqui, né, que vai ver o candidato, né? Deixar uma expectativa para os outros também ver os nossos vídeos no YouTube e na página aqui do Facebook, que nós entrevistamos os candidatos. Então, nós vamos aí dando umas considerações finais. Ô, Gerson, rápido. É aquilo que o Fabrício falou. Vejam em quem o seu deputado votou lá na reforma da Previdência. Ele votou a favor ou votou contra? Na reforma trabalhista, ele votou a favor de você ou votou contra? IPTU, tudo isso aí. IPTU. Aumento da passagem de ônibus lá no Rio, lá já estão querendo aumentar. Né? A nova CPMF. Então. Eu posso dar um resumo do Centrão aí, do que é o Centrão? Manda bala, Daniel. Para fácil compreensão de todos aí. Daniel, fazer o seguinte, cara. É o balcão de negócios do Congresso. Pronto. Boa. Quem quiser saber o Centrão o Centrão se resume a isso. É o balcão de negócio do Congresso. Fechou, é isso mesmo. Ô, Daniel, aproveita e já faz as suas considerações finais. Vamos partir para os momentos agradecendo a sua presença. E o Daniel vai estar com a gente sabadão. Daqui a pouco eu vou falar o que a gente vai falar aqui sabadão. Qual será o tema, né? Daniel Muniz, que vai deixar a nossa cidade mais feliz, olha lá. Danielzão, obrigado pela presença aí, cara. E você possa participar mais vezes, é o nosso novo membro aí do grupo aí. Suas considerações finais aí para você poder jantar. Eu agradeço o convite, agradeço a participação. Foi muito proveitoso e vamos seguir firme na luta aí desse trabalho, como eu disse, de conscientização, né? Vamos usar as armas que temos aqui, porque a gente vive um momento, como eu disse, perigoso, de uma alienação geral e de um crescimento vertiginoso aí, de um extremismo, que a gente não sabe aonde isso pode acabar, né? Então, vamos seguir firme na luta. Parabenizo vocês aí pela iniciativa. Me desculpe aí, foi tudo hoje meio que no improviso, né? Mas gostei muito de participar. Espero conseguir participar com mais frequência, participar mais vezes. E, mais uma vez, parabenizando o trabalho de vocês e pedindo para que não desanimem, não parem. Eu sei que, às vezes, eu falo para vocês, dá aquele desânimo, mas não vamos desanimar. Vamos seguir firme e forte, porque o momento exige pessoas
que leve consciência, né? Pessoas que estejam engajadas em conscientização. É o que falta aqui. Diogão? Então, eu acho que eu já falei muito, mas eu quero, né, Boa primeiro noite. agradecer a presença dos meus amigos aqui, é sempre bom estar aqui, né, e assim, eu vou deixar para o Fabrício anunciar sabadão, quem é que vai vir, pessoal de Suzano, presta atenção, tá, pessoal de Suzano aí, deixa o resto para o Ô, Fabrício, Diogo, oi, fala aí que a contratação não terminou, não. Temos novas contratações ainda, né? Que vai estrear no temos sábado. algumas contratações que vão estrear no sábado, tá? Nós vamos deixar para surpresa, né? Porque fica melhor. Tem um pessoal bem bacana ali, gente de luta, professores, né? Professores engajados, professores com histórico de luta, tá? Então, é isso. E assim, galera, faço das palavras do Daniel as minhas. Consciência de classe, sabe? Respeito ao voto. O voto é uma coisa muito importante. Não jogue seu voto no lixo. Pense muito bem antes de votar. Veja se esse candidato vai defender você, vai defender o seu bairro, as pessoas que você ama. Não vote por votar, por uma dentadura, ou porque o cara é legal, ou porque ele faz uma campanha bonitinha, ou porque ele tem um slogan legal, tá? A gente tem que se inteirar da questão política. Se a gente não gostar de política, os caras lá em cima eles gostam. E aí eles vão fazer leis prejudicando a gente, como desde 1500 é o que acontece nesse Brasil. É isso. Isso aí. Fabrição, quem é o próximo? Vou fazer minhas considerações finais aqui e já anunciar quem vem sabadão. Então, galera, realmente um prazer estar de novo aí. Assim, não normalize as coisas que vem acontecendo. Não ache normal. Pode se indignar, nem que você se indigne por dentro, que você não fale nada, mas você tem que estar indignado, você tem que mostrar. Aliás, a esquerda, a grande definição é que a esquerda ela tem que lutar para que a desigualdade não se torne normal, para que não haja desigualdade. E nós estamos num país que já é o segundo mais desigual do mundo. Porque o cara que é de direita, ele olha para você, o cara que tem grana, olha para você, é legal aquele cara fazer uma faculdadezinha. Faz um cursinho lá. É legal esse cara ter um carrinho para ele andar. É legal esse cara ter uma casinha para ele. Né? Então, quando a gente fala em questão de cotas, tudo isso, porque essas pessoas estão lá no extremo. Então, é um ou outro que vai vencer, é um ou outro que vai se formar numa faculdade pública, é um ou outro que vai, como se diz, vencer na vida. Então, lute para que esse país deixe de ser desigual. Quer dizer, é uma utopia que eu estou dizendo? Mas, se nós mudarmos nossas atitudes, nosso olhar, em tudo que a gente disse aqui, o que o Diogo acabou de falar, questão do voto, nós trouxemos aqui inúmeros candidatos que, se você votar em qualquer um deles, você está direcionando muito bem o seu voto. Eu conheço outros que não vieram aqui, mas que também são pessoas que têm trabalho, que têm não só boas intenções, boas ações. É uma coisa que eu venho falando muito. Atitude, cara. Não liga para aquela pessoa que faz textão bonito em rede social. Vê como é que ela é. A atitude dela. Você conhece ela no dia a dia? Como é que é a atitude dessa pessoa? O que ela falou no texto, ela faz? O texto nem precisa ter. Como eu falei Dia dos Pais aqui, no começo, né? Eu recebi várias textões bonitos. Como é que essas pessoas agem no dia a dia? Com desrespeito? Com desonestidade? Com falta de empatia? Então, o seu texto não me serve, cara. O seu texto bonito não me serve. Nós tivemos um episódio aqui em Mogi do guarda municipal que foi agredido, um senhor de 54 anos, e eu vi alguns vereadores falando assim, nossa, me solidariedade, né? Eu mostrando minha solidariedade aqui, aquele texto bonito, eu fui lá. Isso vai resolver o quê? Isso quer dizer o quê? Você sabe a necessidade desse trabalhador? O que ele precisa para resolver? Para ele poder trabalhar dignamente? Você está preocupado com a questão humana, com a questão do trabalho desse cara? Então é isso. Direcione seu pensamento dessa forma. O prefeito vai fazer um hospital bonito para ganhar seu voto. O prefeito vai enfeitar a praça para ganhar seu voto. Mas ele ganha 27 mil reais por mês, cara. Então, ó, se você está na fila do SUS lá, dane-se para não falar outra coisa. Então, o cara que quer te levar no gogó, ele fala bonitinho como o Dória fez. O cara entrou como prefeito, 2 anos depois ele virou governador.
como ele mostrou trabalho para se eleger. Como? Até eu fui atingido, que eu falei outro dia aqui, que minha mãe fazia tratamento lá, ele cortou os convênios, no hospital que minha mãe fazia tratamento na Zona Leste aí, por conta da visão dela. Então, pessoal, o cara que quer te engrupir, ele vai te chavecar. Ele vai te chavecar. Mas a atitude dele, o trabalho dele, ele faz, ele te dá os R$600, mas ele deu 1 trilhão para os bancos. Tá? Então fica com 600 conto aí. Por isso que a esquerda, infelizmente, ela está enfraquecida. A gente tem que fortalecer. Porque a gente que está lá, sabe? É a mesma coisa eu não torcer para minha filha, não torcer para minha esposa, faz parte de mim, cara. Então, a política da esquerda faz parte da nossa rotina, da nossa vida. Se você andou de avião, né, um pouquinho, comprou um celular bacana ou não, pense nisso. Eu falei que ia acabar com 1h30, estou me estendendo aqui. Mas agradeço, galera, a todos vocês. Se inscrevam, tem canal no YouTube, Giz e Luta, tem vídeos lá, quem quiser assistir todos os vídeos que nós já fizemos. A página aqui sempre estará disponível. Compartilha, dê like, faz essa moral para nós. Sabadão estaremos com o professor Fábio, ele é pré-candidato a prefeito de Suzano. O Daniel caiu aqui, mas ele vai participar, que o Daniel hoje é morador de Suzano. Ele é oriundo de Mogi, mas ele vive em Suzano há algum tempo já. E outros camaradas, colegas que o Diogo já citou, estarão conosco. Então, sabadão, a página Giz e Luta traz o pré-candidato Fábio, professor Fábio do PSOL, que ele vem falar sobre a realidade de Suzano. Você que é da região aqui também, e não pense que você, sendo de Mogi e Suzano são municípios ali grudados, que então o interesse de Suzano também faz parte da nossa luta aqui em Mogi também. Tá certo? Um forte abraço e boa noite, gente. Certo, Fabrício. Um forte abraço para você, Fabrício, para você, Diogo. Uma boa noite para a família de vocês, tá? E é isso aí, pessoal. Vamos terminando por aqui, né? Vamos encerrando a nossa live. Eu quero agradecer a todos, a paciência de todos aí que ficaram 1h30 aí escutando nós falar um pouquinho, né? O Diogo, o Fabrício, né? O Daniel. E esperar vocês agora, sábado que vem, né? Sábado que vem nós estaremos outra vez reunidos. Gente, um forte abraço a todos, uma boa noite e até.